9 meses com Maria. Salve Maria Santíssima. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. É com grande alegria que nós estamos nos reunindo novamente para mais este dia santo, né? Domingo de Ramos, onde damos início, né? Essa semana maior, essa semana onde a gente deve se recolher, né? Olhar para dentro do nosso coração, dentro do nosso silêncio, acolher esse Jesus sofredor, esse menino que, dentro do ventre de Maria, tão pequeno, né? Foi se desenvolvendo, foi crescendo para cumprir a vontade de Deus na vida dele. Ele que não olhou para o tamanho do sofrimento, mas olhou sim pelo tamanho da graça que ele ia deixar para todos nós, né? Que é a nossa salvação. Então, que nessa semana a gente possa refletir, que a gente possa silenciar, que a gente possa, junto com Maria, ela que é a mãe das dores, né? Ela que entregou o seu filho para um sacrifício perfeito. Ela que entregou o seu filho diante da dor, diante da angústia, mas em nenhum momento ela o abandonou. Em nenhum momento ela saiu dos pés da cruz. Então, que todo esse sofrimento de Maria, todas as dores de Maria, que essa semana a gente possa refletir sobre tudo isso e trazer um pouquinho para a nossa realidade, né? De como que nós estamos vivendo a nossa vida em Cristo. Se nós realmente temos nos lembrado, né, de todo o sacrifício que Ele fez, de todo o sofrimento que Ele passou. Se nós estamos sendo verdadeiramente fiéis a tudo aquilo que Ele se propôs a passar por mim e por você. E por um único motivo. Por amor. Né? Por um amor tão grande, que na cruz Ele pagou pelo meu pecado e pelo teu pecado. Mas que diante da vitória, da ressurreição, Ele mostrou, né, para mim e para você, que tudo vale a pena. Porque nele nós ressuscitamos. Com Ele nós ressuscitamos. Mas com Ele nós também precisamos passar todas as dores que nos são colocadas. E ver os nossos sofrimentos não como um martírio, não como um castigo, mas sim como forma de crescimento e de tudo isso sempre tirar um aprendizado. Amém? Vamos nos colocando então na presença do Senhor. Eu peço que, se você sentir no teu coração, também já pode ir colocando as tuas intenções, mas já vinha trazendo, né, para dentro de você todos aqueles que você deseja que Maria hoje acolha as dores, né? Acolha os sofrimentos, acolha as angústias, para que ela também venha gestando tudo isso, para que ela também venha acolhendo, assim como ela acolheu Jesus, né? Em todos os momentos, sendo nas orações, sendo nas lágrimas, mas ela não saiu de perto dele. E que a gente também tenha essa força de, no nosso sofrimento, nas nossas angústias, a gente olhar para a cruz e dizer: Senhor, de ti vem a minha força, né? E me dê cada vez mais força para eu não te abandonar. E isso é um exercício diário, meus irmãos. A gente precisa fazer isso todo dia, pedir essa força, para que a gente siga o nosso caminho, que muitas vezes não é fácil, né? Quantas vezes tropeçamos, quantas vezes a nossa cruz pesa, mas a gente tem que saber que, no final, Deus sempre dá a vitória. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus irmãos, hoje é dia 13 de abril, e o livro que nós vamos meditar está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. E ouçamos agora o que Nossa Senhora vem falar conosco hoje. Hoje é sábado. Segundo a tradição de nosso povo, nesse dia não podemos fazer nenhum trabalho físico, pois no 7º dia da criação, Deus descansou. José foi à sinagoga, que não fica muito longe do lugar onde moramos, para rezar. Ele disse que as pessoas o trataram com um pouco de frieza, porém ninguém veio conversar pessoalmente com ele. No meu coração, fico imaginando como José deve sofrer com essa situação. Ele não demonstra, pelo contrário, está sempre me encorajando. Os enjoos continuaram hoje. E o conselho que Nossa Senhora traz para nós é o seguinte: muitas pessoas são discriminadas, inclusive dentro das igrejas. É uma contradição professarmos a fé em Cristo e virarmos a cara para alguém diante de Jesus sacramentado. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos de nós, né? Quantos de nós já passamos, então, por situações onde fomos mal compreendidos, mal interpretados e, por consequência, fomos discriminados. Um lugar onde deveríamos ser acolhidos, onde deveríamos ser ouvidos, muitas vezes é aonde a gente menos se sente bem, não é mesmo? Que a gente possa, hoje, olhar para tudo aquilo que de dentro de nós, né? Aquilo que dentro de nós estamos fazendo, que a gente possa meditar como que a gente vem tratando os nossos irmãos, como que a gente vem tratando as situações que a gente julga, né, conhecer. Mas ninguém sabe da vida do outro. Assim como José se entristeceu, né, por ter sido tratado com frieza, ninguém veio perguntar para ele o que estava acontecendo. Simplesmente foram excluindo ele, né, sem saber das verdadeiras razões do que ele estava vivendo. Então, dentro das igrejas, a gente vê né, infelizmente, muitas vezes a gente vê esse tipo de atitude. Às vezes por ego, às vezes por medo mesmo, de ceder o teu lugar para o novo que chega. E as discriminações são tantas que elas podem ser por motivos fúteis, motivos banais, motivos que não têm nenhum cabimento. Mas e onde fica o nosso acolhimento? Onde fica a nossa compaixão com os nossos amigos? Com os nossos irmãos? Geralmente aquele que chega, que é o novo, né? A gente tende sempre o nosso ego sobe. A gente se julga melhor do que aquele que chega. Mas a gente deve sempre lembrar que sempre temos o que aprender. A gente vive diariamente para aprender. Então, muitas vezes aquele que chega traz também com ele um ensinamento. Traz um novo, traz o vinho novo. Não é mesmo? E a gente, por medo de perder
o lugar de destaque, por medo de perder aquela posição, né, que você julga ser sua, porque dentro da igreja nós não temos um lugar. A gente precisa estar aberto para acolher a todos que chegam. Quanta gente chega até nós, às vezes destruído, com o coração aquebrantado. E o que a gente faz? Nem sequer se dá a chance da pessoa falar, né? A gente vai somente passando como se fosse um trator por cima de tudo. Sem saber da história, sem saber dos sofrimentos. Muitas pessoas, até mesmo como um mecanismo de defesa, né, agem dessa forma. Mas que nessa semana maior, que se inicia hoje, nessa semana onde o sofrimento de Jesus, né, o sofrimento de Maria, é o foco, né, que a gente possa também olhar para dentro de nós, que a gente possa se reconciliar com os nossos irmãos, que a gente possa mudar, pedir a graça, né, de mudar o nosso olhar, de mudar a nossa visão sobre as situações e sobre aqueles que chegam. Que a gente possa também buscar uma confissão para a gente se reconciliar com Deus. Para a gente olhar para essa mãe sofredora, para essa mãe das dores, né, meus irmãos? A gente possa olhar para ela e buscar nela um exemplo de amor, um exemplo de fidelidade, um exemplo de acolhimento. Porque no coração de Maria, todos nós temos um lugar. Eu tenho o meu lugar especial, você tem o teu lugar especial. Então, que pelo exemplo de Maria, né, que foi a serva perfeita, ela que é a mãe das dores, vamos pedir essa graça de que Maria possa nos dar olhos que possam ver além daquilo que nós enxergamos. E principalmente enxergar talvez o bem, né, antes ainda de enxergar os defeitos, que a gente consiga somente enxergar o que as pessoas têm de bom, que elas trazem de bom dentro delas. Amém? Então vamos fazer também a nossa oração à Virgem Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu incondicional amor por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo disse. O apóstolo Paulo disse: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Meus irmãos, vamos trazer então no nosso coração todas as nossas intenções, mas vamos colocar principalmente hoje, no ventre de Maria, o nosso pré-julgamento das situações, né? A nossa frieza de coração, a nossa dureza de coração, para que a gente possa enxergar no irmão aquilo que há de bom nele. E que a gente possa ter também esse carisma, né, do acolhimento, carisma que a mãe de Jesus teve, de acolher com amor, de acolher com simplicidade, mas principalmente de amar. Amém? Então apresenta o teu pedido. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que nós possamos viver este domingo de Ramos dentro da santidade, de Deus e nosso Senhor. Que hoje nós possamos descansar, Hoje é o dia que nós dedicamos a Deus, o dia que nós precisamos, nós como católicos, principalmente ir à missa, mas dedicar também um tempinho, do nosso dia para adorar o Senhor, para estar tendo, assim, uma conversa mais íntima com Ele, E já entrando também nesse clima aí de Semana Santa, dessa Semana Maior, que a gente já possa trazer para o nosso coração e ir refletindo, sobre tudo isso que vai acontecer. Para que lá no domingo de Páscoa, esse Jesus possa renascer com toda a força. E assim como Maria, que nós possamos, viver todos esses dias pertinho de Deus, pertinho do nosso Senhor Jesus Cristo, e junto com ela, de certa forma, sofrermos todas essas dores, para que lá na Páscoa, que é o ápice da nossa fé, a gente possa ter a grande notícia, que Jesus vive no nosso meio, que Ele venceu a morte. Amém, meus irmãos? Então, amanhã, segunda-feira, 6h30 da manhã, terço de São José, às 15 horas, São Carlos com terço da misericórdia, e às 9 horas da manhã, se Deus quiser, 9 horas da manhã, estarei com vocês aqui novamente. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito